estamos? Já. Não tem, por enquanto, tá ninguém aqui no Facebook? Não. Opa. Não, no Face ainda não. Ah, não, tem sim. O pessoal tá Adriana chegando entrou, a Carol Barbosa entrou, Dona Nancy, a Cárila, Sirlene. Adriana, boa noite, Adriana. O Sidney tá longe, viu? O Sidney tá longe, um abraço lá pro Sidney, pra todo mundo aí da família de vocês. E Novan, Um beijão. vai aí, ó, seu primo. Boa noite, Novan. Acho que o Instagram ainda não soltou, né? Não soltou. Vamos esperar começar as músicas. Tainazinha tá aí, ó. Cardoso, Ah, é. Tainazinho. companheiro de teatro. Hoje vocês estão vendo que tem uma novidade aí, né? Ou vocês não perceberam ainda? O pessoal que tá nos comentários aí, pode ser que ainda não perceberam, né? É aí mesmo. Tá achando que tá no centro. Tá achando que tá no centro. Hoje nós estamos completando a 50ª, é assim que fala, Tia Cida? 50ª. 50ª live. Aê, assim, né? O pessoal tá ali soltando coraçãozinho ali. É realmente um momento pra gente comemorar, né? Porque mesmo num estado de pandemia que a gente se encontrou, né? Por todo esse tempo aí, a gente, graças a Deus ter permitido o advento, né, da internet, e agora com força total, que a gente conseguiu continuar se reunindo, né, conversando, falando abertamente sobre Jesus, sobre o seu evangelho e as bênçãos que isso trouxe para os lares da gente, né? Então é um momento de comemoração e é por isso justamente que o Nelson está aqui para participar com a gente, para falar, vai trazer uma história muito interessante para a gente. O Nelsinho, para o pessoal que não conhece aí, que não faz parte da sociedade, né, espírita Dr. Bezerra de Menezes, que é de fora, o Nelsinho eu ia falar diretor, como é que é a palavra que você falou? Coordenador da nossa oficina de teatro, né? A nossa oficina de teatro que, quantos anos já? Foi 20 ou 21 esse ano? 20 anos, vai fazer 21 ano que vem. Vai fazer 21 ano que vem e que tanto beneficia todos nós, né, nessa educação espiritual, nessa reforma íntima, e assim vai falar mais sobre isso aí. Enquanto o pessoal vai entrando, nós vamos cantando uma música, certo, Carol? Certo. E o pessoal compartilhar, né? Compartilha. Sim, aproveitar, né? Curte, né? Olha, solta aí no Insta, por favor, já pode ir. E eu já vou fazer o seguinte, nós já vamos colocar o link aí do caderninho de preces. Ó, já tem a tia Sueli, Nelsinho, que bom te ver aí. Grande abraço, tia Sueli. Tá colocado aí o link do caderninho de preces, tá, pessoal? Lembrando aí, quem tiver alguém que seja da família, alguém próximo, né, que esteja precisando aí das boas vibrações da prece, desse bálsamo que pode dar um auxílio aí, um apoio, né, a alguma pessoa que esteja passando por dificuldades, né? Mesmo que a pessoa se encontre desencarnada e você sentir essa necessidade, coloque o nome dessa pessoa lá no caderninho, que é muito importante para ela principalmente, né? Pedir para o Alexandre colocar de novo, para ficar fixo aí, igual você coloca, sabe? Ah, beleza. O Alexandre está aí nos bastidores, ele vai fixar o caderninho aí. E a gente vai cantando. Eu acredito que o mundo será bem melhor do que é se enchermos as almas de flores e floridos sermos só aroma. Sem os espinhos que tanto nos ferirão,
Seremos sábios, fortes, brilhando bondade, livres, leves, como flores voam ao vento, como jamais viveu-se um tempo. Que florido mundo será um novo tempo de conhecermos as ciências, as estrelas, como o mais pleno amor em nós. Alguém viu tanta beleza em nós. Quanto mais floridos, beleza em nós. Nossas crianças, botões nos jardins, nossos jovens saudáveis, sem matarem nem morrerem, encanto e doçura, aroma e candura, florindo com quem mais sorri. De tão leves quereremos voar por caminhos floridos que construímos no mundo, e as flores sempre existirão para nos mostrar que é possível florir. Pétalas azuis, pétalas de luz, pétalas de luz, que capazes de florir, somos todos nós, somos todos nós, somos todos nós. Somos todos nós. Essa música é maravilhosa, né? Essa música se chama A Louis Armstrong. É uma música do Moacir Camargo. Eu tava pensando, né, Neto? Será que a gente acredita mesmo nesse mundo mais feliz, né? A gente tá trabalhando o homem de bem, né, nas lives anteriores, esse roteiro pra gente. E sem a gente acreditar que esse mundo vai ser feliz, né, a gente não faz esse trabalho, né, na nossa intimidade. Então, a letra fala, né? Crianças, flores nos campos floridos, né? Que o mundo será bem melhor do que é. Bem melhor do que né? Acho que essa que é a esperança que a gente, diante de tantas lutas que a gente está vivendo, né, de tantas dores, que são, na realidade, bênçãos, né, sobre o olhar do Espírito, que a gente tem que acreditar, para movimentar a gente e ver esse mundo, né, melhor, onde a felicidade vai ser presente, onde a harmonia, a paz. Então, essa música,
que Moacir Camargo, né, nos trouxe da evangelização de espíritos de Sacramento, e o Moacir com a sua sensibilidade, essa música realmente, para abrir a 50ª live, foi escolhida a dedo. Falando em Sacramento, o Rodolfo tá aí com a gente, ó, te mandou um abraço, né? Rodolfo. Saudades, Rodolfo. Dá um abraço em todos aí. E muitas vezes essa música aqui também, trazendo essa questão da beleza, né, do mundo belo, talvez até seja para a gente começar a observar, né? Porque muitas dessas coisas já estão começando a germinar, né, Nelson? E a gente às vezes só foca o olhar pro que é negativo, né? E muitas vezes não vê, mesmo dentro dos nossos lares. Exato. Enchermos as almas de flores, que nem a música fala, diz, né? Quantas pessoas nós podemos encher de flores dos sentimentos, né? Do amor, da serenidade, da paciência, do perdão, no nosso lar mesmo. Né? E é um trabalho divino, né, pessoal? É um trabalho divino. Já pensou se a gente conseguir levar esse ambiente para dentro dos nossos lares, né? Para dentro de nós mesmos? A gente até vai falar disso, né? Então, já que a gente está falando de flor, nós vamos cantar a música Floresça. Tia Sueli que ama, né? Tia Sueli gosta muito dessa música. Tem? No zoom lá embaixo. Isso. Sua avó adora essa Vovó Maria Helena, vovó Penha, vovô Zé Alberto. O cordeiro semeou na terra onde havia guerra, é preciso saber. Naquele terreno deserto de solo infértil ele fez florescer. Então é preciso saber se ali fez o amor renascer. Por que não faria o mestre também com você? Então é preciso saber se ali fez o amor florescer. Por que não faria o mestre também com você? Floresça onde Deus te colocou, como as flores de todo o jardim. Busque a luz do sol do seu amor, pois florescer é a nossa missão, enfim. Floresça onde Deus te colocou, como as flores de todo o jardim. Busque a luz do sol do seu amor, pois florescer é a nossa missão, enfim. Floresça onde Deus te colocou, como as flores de todo o jardim. Busque a luz do sol do seu amor, pois florescer é a nossa missão, enfim. Tá aí com a gente a Rose, o Júlio, a Dulce, a Wanda, Danilo, Melissa, Tainá, a Soraya, a tia Fabiana, a Vivi tá aí. A Vivi tá aí. Legal. Tia Sueli, Andréia de Garapava, Ângela Maria, Lucilene Reis, o Carlão tá aí também. Tá aí. Ana Cláudia Bueno. Rodolfo mandou um forte abraço a todos da SEBEN, um abraço para todo mundo aí também. Muita gratidão lá para Sacramento, né? Todo o trabalho que
tem sido feito por todo esse tempo, né? Ângela Maria. A Anjinha, nossa prima lá de Garapava. A Marcinha, que divino, tá aí. A Márcia. A Bipa, Kátia, Letícia. Um beijo, Lei. Um beijo para a avó da Letícia, Dona Cida também. Tá sempre aqui com a gente, né? O nome da minha mamãe, viu? O nome da avó da Letícia. A Andréia hoje está Sim. precisando de vibração, ela está muito triste. Andréia? Andréia Reck. Nós vamos direcionar também então as nossas vibrações lá para a Andréia Reck, tá aí nos comentários. Nossa prima lá de Garapava, né? Então a gente, vindo falando sobre o homem de bem, vamos lá, né? Vamos começar o nosso assunto aqui, a nossa conversa. O Nelson tá doido pra falar. E hoje é um dia especial, né? 50ª live, para quem não tinha chegado aí no comecinho, né? A gente está comemorando e para comemorar nós temos hoje uma presença ilustre aqui, um convidado, que é o Nelson, que vai estar falando com a gente aqui também, né? Então a gente falando sobre o homem de bem, tem vários caracteres aqui que definem o homem de bem e o Kardec ainda diz que não são todos, né? Então aqui só tem uma pequena parte para a gente começar a se espelhar nesse homem de bem e a gente vai tratar hoje de uma pessoa aqui que, aos olhos da sociedade, vivia essas situações que o Kardec coloca, né? Então ele diz assim, continuando aqui da onde a gente parou, né? O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, né? Em fazer o bem para a sociedade, o bem para os outros, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, né? Felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Ou seja, o homem de bem gosta de consolar a dor do outro. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. E muitas vezes esse mundão que a gente está vendo, o nosso mundo aí que a gente construiu, né, todos nós participamos dessa construção, tem sido o contrário do homem de bem. Então, pensa nos outros antes de pensar em si, é para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Como é difícil isso, hein? Como é delicado. O egoísmo, ao contrário, o egoísta, né, tá falando do homem de bem, e ao contrário, o egoísta calcula os proveitos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Então, o egoísta, ao contrário do homem de bem, não tem pureza de intenção, que é algo muito importante para a gente buscar, né? A pureza das nossas intenções, a pureza dos nossos sentimentos, extinguir aquela segunda intenção, terceiras e até quartas intenções, né? O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Com todos, não é com alguns, não é só com os da sua religião, não é só com aqueles que têm a opção sexual igual, o mesmo pensamento, não é só para aquele que torce para o mesmo time que ele, não. É para com todos. Esse é o homem de bem. Sem distinção de raças, nem de crenças, e aqui a gente precisa compreender o contexto, né? Antes se falava, na época que Kardec escreveu, falava-se sobre raças, né? Hoje a gente pode trazer como etnia. Então, sem distinção de etnias, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Então, o homem de bem já compreendeu que ele precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque todos nós somos irmãos, filhos de Deus. E esse raciocínio é muito importante para a construção do homem de bem. E, como a gente disse aqui, né, a gente tem o livro Voltei, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde o irmão Jacó, que o Nelsinho vai dizer para a gente aí, né, trouxe a psicografia, trouxe o relato dele sobre o seu desencarne, sobre o pós-desencarne, né, as situações que ele passou, e que aparentemente na sociedade ele era visto como esse homem de bem, né, Nelson? Exatamente, Neto. E interessante que, se a gente parar para pensar, né, pessoal, esse momento que a gente está vivendo, que nos traz aí essas grandes dores devido a essa pandemia do coronavírus, é
É um momento da gente parar e pensar por que nós estamos passando por esses momentos difíceis. Será que realmente a gente construiu na nossa intimidade esses valores morais que o Evangelho nos traz com relação ao homem de bem? Porque como tem se falado nas últimas lives, né, a cada momento lendo o que o Evangelho nos traz, a gente percebe o trabalho que nós temos que fazer com os nossos sentimentos. E o momento que nós estamos passando, se esse trabalho tivesse sido feito, nós não estaríamos passando por essa provação coletiva, por esse momento em que nos faz refletir na importância da vida, né? Na questão de sermos um ser espiritual, na própria morte, o medo que nos assola, a insegurança, nos mostrando que esse trabalho que Jesus nos convidou há tanto tempo, a gente ainda não tem feito. Interessante que Eurípides Barçanufo, que é o espírito responsável pela educação do espírito no Brasil, ele, muito preocupado com isso, com essa importância ao compromisso nosso com a nossa evolução, ele nos trouxe essa metodologia da evangelização de espíritos que faz com que a gente olhe para dentro de nós e perceba as construções que nós temos realizado. Nos ensina uma reflexão muito deixada de lado por tantos nós há tanto tempo, até pedindo para que as nossas casas espíritas tivessem um espaço de uma sala de reflexão, porque nós não estamos tendo esse momento de parar conosco, como essa pandemia está exigindo da gente, e olhar para dentro de nós mesmos e falar o que eu sinto, quais são os sentimentos que mais vibram na minha intimidade. E a gente vê que isso no relacionamento é muito perceptível, né? Nos relacionamentos é que nós percebemos quem nós somos. É interessante até que a evangelização coloca que esse processo de reflexão é como se fosse uma árvore no outono, né? A árvore no outono, as folhas caem e vêm novas folhas com uma nova energia, com um novo vigor. E no processo de reflexão, nós deveríamos fazer isso conosco. Perceber aquelas folhas doentes dos sentimentos que ainda carregamos. Que às vezes tem que deixar cair mesmo. E a gente tem que deixar cair, às vezes nós seguramos, porque ainda nos alimentamos ainda de prazeres, né, que são atrelados às nossas sensações, mas que não são valores morais, né, do homem material, do homem ainda atrelado ao egoísmo, ao consumismo, à vaidade, e a gente não faz esse desfolhar. E a reflexão é para a gente fazer essa percepção e ter realmente uma compreensão melhor do significado útil da nossa existência. E Eurípides, preocupado com isso, nos trouxe a metodologia da evangelização de espíritos, né? E irmão Jacó, que foi um espírito que, na realidade, quando encarnado, o nome dele era Frederico Figner, e ele se tornou espírita, ele traz justamente, né, o que Eurípides, a preocupação de Eurípides para que não aconteça conosco, como vem acontecendo, de nós não fazermos o trabalho que precisamos da nossa intimidade. E o Frederico Figner, ele é um espírito que, se nós olharmos para ele, para o mundo social, ele foi um exemplo de um homem bom, né? Ele, para que todos possam ter um pouquinho, bem simples, um resuminho da biografia dele, ele veio para o Brasil, nasceu na Tchecoslováquia, e passando antes de vir para o Brasil, nos Estados Unidos, ele trouxe um aparelho que gravava vozes, que não tinha no Brasil, as pessoas gravavam a própria voz para ouvir. E depois ele acabou importando também nos Estados Unidos o fonógrafo, começou a introduzir no Brasil o disco de vinil, né? Um homem pujante, né? E que teve uma experiência, né, muito, muito próspera na área material, né? Uma pessoa de muitas posses. Muito reconhecido, você for procurar
Frederico Figner encontra em todo lugar, né? No Google, referência. Exatamente, o disco Odeon era dele. Ele inclusive é o doador de um terreno em Jacarepaguá, onde é o Retiro dos Artistas. Olha E só. ele, esse irmão se tornou espírita, né? Até não acreditava na doutrina espírita e através de uma funcionária que foi beneficiada, ele começou a refletir sobre as verdades da vida espírita, né? Do ser espiritual. E me lembra muito o que Eurípides fala, poderoso é o sol da verdade, né? Então, essa frase marcante e essa verdade que ele começou, então, a ter, a conhecê-la, né? Através dessa funcionária, ele começou até a questionar que as pessoas que vinham ali para pedir ajuda, ele falava, se Jesus realmente existir, que essa pessoa possa arranjar um emprego, essa pessoa possa, e as coisas aconteciam, e as pessoas vinham falar para ele, olha, você me ajudou, depois eu consegui um trabalho, e ele acaba se tornando um espírita muito atuante, né? Uma época semelhante que nós temos vivido hoje, da pandemia do coronavírus, na época ele viveu a gripe espanhola, que até Eurípides encarnou, né, com a gripe, e ele, vivendo nesse momento, ele acolheu 14 pessoas na casa dele, que estavam com a gripe, né, e foi vice-presidente da Federação Espírita. As pessoas viam ele apressado na rua e perguntavam, nossa, está atrás de negócios? Não, ele estava atrás mesmo de ser útil a alguém. Só que, por uma incrível surpresa, ele, após o desencarne, ele vem e com muita humildade traz, através das mãos do Chico, a sua experiência depois da morte do corpo físico, onde ele achava que desencarnaria com muitos méritos, e desencarnou com muitos méritos, que foi acolhido por Bezerra de Menezes, né? Teve um amparo espiritual enorme, mas só que ele percebeu que ele não fez as construções dos sentimentos que ele precisava, efetivamente. Ele trabalhou muito, mas sem refletir quais os sentimentos que realmente precisavam ser modificados. Fez conquistas, mas não aquilo que era necessário. Ele traz, então, essa obra, Voltei, né, sobre o nome de Irmão Jacó, para que nós pudéssemos parar para refletir mesmo. Né, se nós realmente estamos, né, construindo esse homem de bem. E se isso não é só uma construção exterior, né, porque a construção é na nossa intimidade. Isso se faz nos relacionamentos mesmo. Tanto que ele, no mundo espiritual, ele buscou estar com aqueles que ele tinha dificuldades de se relacionar. Porque eram aqueles que eram os professores que mostravam quais os sentimentos que ele precisava mudar. Tem até uma frase que a gente anotou, né? Que ele fala que o amigo espiritual, acho que Bittencourt Sampaio fala que em toda parte nós somos defrontados pela nossa própria consciência. E se a gente louva nossos amigos pelo incentivo, pelo amparo, todos nós temos amigos que nos auxiliam, que nos amparam, né? Nós deveríamos muito agradecer aqueles que são os nossos adversários, porque eles mostram as nossas verdadeiras necessidades. E esses espíritos que temos dificuldade de relacionamento é que nos ensinam a construir esse homem de bem, por mais difícil que seja. E talvez a Andréia, que colocou que está triste hoje, não sei se é por conta dos relacionamentos, né? Ela perdeu a mãe dela faz 2 meses. Né? Ela perdeu a mãe dela, né? Isso. Então, essa tristeza ensina também um outro relacionamento, que nem a evangelização coloca, como se fosse num ângulo de 90 graus. Um relacionamento vertical para com Deus, que é esse relacionamento que vai alimentar a Andréia, dentro dessa dor da separação do corpo físico, mas a certeza, né, de que sua mãe se encontra viva, né, e que tão logo seja possível estarão juntas, mas o que une as duas são sentimentos de amor, de afeto, e isso traz uma esperança. Então esse é o relacionamento vertical para com Deus, nessa confiança, na oração, na prece. E o horizontal é com aqueles que ainda estão, né, nos nossos relacionamentos, que estão ao nosso lado. Porque, que nem o irmão Jacó, que o Frederico Figner alertou,
são com essas pessoas difíceis que a gente percebe aqueles sentimentos que nós carregamos e não percebemos. E muitas vezes, quando a gente tem um relacionamento difícil, a gente quer se afastar, a gente quer deixar ele de lado, porque nos incomoda realmente. Mas é nesse momento que nós temos que perceber o que vibra em mim que me faz tanto mal. Por que essa atitude, esse jeito da pessoa ser comigo me faz mal? Que sentimento está vibrando na minha intimidade para que eu possa me sentir assim? E aí a gente pega o Evangelho, no homem do bem, né? E fala assim, qual a construção que eu não tenho ainda que o homem de bem me ensina a ter? Dá para fazer uma comparação, né? Uma comparação. Se eu fizer essa construção, esse mal-estar que eu tenho com a pessoa, né, não vai deixar de existir. Por quê? Porque eu passo a ter um novo padrão mental de compreensão, de perdão, né? Você está falando uma coisa que eu estou pensando aqui, muito interessante, porque a gente muitas vezes enxerga, por exemplo, o irmão Jacó, né? Trabalhou tanto, então você pensa assim, nossa, mas ser um homem de bem não parece que é tão legal, né? É só de serviço, é só trabalho, é só dificuldade, aceitar o outro me ofender, mas ao mesmo tempo, o homem de bem caminhando para essa confiança em Deus e o amor ao próximo, ele vai se tornando cada vez mais feliz. Porque ele vai compreendendo, né, a perda de repente de um ente querido, aquilo se torna mais fácil de ser consolado, né? Ele vai alimentando os próprios relacionamentos com virtudes, né? E vai tornando a própria vida, talvez, não mais fácil, né? Mas trazendo mais compreensão, né? Pelos motivos que ele passa por aquilo. Teoricamente, ele vai sendo mais feliz, né? Exatamente, Neto. E a gente, quando nós procuramos vivenciar esse homem de bem, pensa só, nós estamos acessando o Deus que está na nossa intimidade. A parte mais pura, a parte divina que nós trazemos. Então, como sentir bem-estar? Quando você expressa o que é divino em você. Quando a gente se sente mal, é que ainda a gente vibra aquilo que ainda a gente precisa transformar. Então, quando eu fico triste por alguém que me abandonou, pode ser que essa vibração esteja carregada pelo apego, né, pela mágoa. Isso faz mal. Mas se ela está carregada pelo perdão, ela ganha uma nova conotação e ela expande uma luminosidade porque é Deus manifestando em nós. A gente tem até o exemplo do Chico, né, bem rápido, que quando aquela ajudante que auxiliava ele nos trabalhos, achando que o cachorrinho dele estava dando muito trabalho, né? Doentinho, e ela resolveu ajudá-lo e acabou, né, terminando com a vida do cachorro, né? Sacrificou o bichinho. E ele guardou naquele momento uma mágoa. E Emmanuel aparece para ele e fala, Chico, faça o que você tem de melhor para essa pessoa, o que você puder fazer para auxiliá-la, né? Ver qual que é a necessidade maior. E ele pega então e vai até essa história é contada na literatura espírita, que ele compra uma máquina de costura, divide em tantas parcelas, né? Várias parcelas pelo pouco salário que ele ganhava. Várias reencarnações. E no momento que ele faz isso, né, uma luminosidade já expande o seu coração. Então pensa no momento, a hora que ele entra em contato, né, com a divindade, né, com o que é divino em nós, como que expande. Então a gente realmente sente essa felicidade. Porque senão a gente acha que é penoso. Nossa, ser homem de bem é muito penoso. Nossa, né, que trabalho que dá. E ainda, a hora que desencarna... E ainda a hora que desencarna tem essa dificuldade, né? Então a gente tem que voltar os nossos olhos para os nossos sentimentos. Sim. E pensar, quando eu estou nesse trabalho incessante, as dificuldades acontecem porque ainda tem sentimentos a trabalhar a intimidade, né? As dificuldades na nossa intimidade. Mas tão logo a gente vai diluindo, a gente entra num outro patamar. E é Deus manifestando em nós. Porque basta a gente imaginar, a gente fica mais feliz carregando uma mágoa ou perdoando aquela mágoa e deixando isso para trás. Exato. Então o homem de bem caminha para E aqui o interessante de perceber é que ele fala, o homem de bem é bom, humano, benevolente. Mas eu não estou fazendo um favor para o outro, né? Eu não estou sendo benevolente para o outro e isso eu vou ajudar o outro. Essa benevolência vai desenvolver aqui dentro os sentimentos daqui de dentro.
Então, isso que é a construção do verdadeiro homem de bem. Ser bom para com o outro, mas esse bom eu vou estar mexendo aqui dentro. Isso. Talvez prestando atenção no movimento que está havendo dentro, né? Porque a gente até estava conversando antes, dando um exemplo de, por exemplo, servir uma sopa, né? Você pode servir uma sopa para alguém, né? Por obrigação. Sim. E você fez uma coisa boa, você serviu alguém, né? A Você situação alimentou dele, né? alguém. Ganhou mérito. Mas você pode servir essa mesma sopa, né? Com afeto, com carinho, pensando naquele alimento, né? Deixando aquela pessoa com o seu coração, não só do alimento material, mas pacificado. Então, a vibração que você coloca ali é a movimentação na sua intimidade. Então, esse é o trabalho. Porque, às vezes, eu posso fazer essa sopa 50 anos na existência, mas ser só um trabalho exterior. Foi um bem, mas não é o que nós precisamos. Isso que o irmão Jacó falou, o que nós precisamos é modificar os sentimentos ainda doentes que trazemos. Isso que Eurípides vem intensamente trabalhando conosco, né? Para que a gente entenda a nossa vida como um processo de educação do ser espiritual, para que a gente faça esse trabalho na nossa intimidade, né? E não se perca mais nesse caminho, porque às vezes a gente se é descompromissado com a nossa própria evolução. É uma coisa que você está falando aí, né? A gente confunde atividade com trabalho. O Haroldo até fala assim, gente, o inferno está cheio de atividade. Está cheio de atividade, né? O obsessor também está cheio de atividade. Mas o trabalho vai muito além daquela aplicação material, né? Exatamente. Você pode, igual você falou, né? Você pode trabalhar 100 anos distribuindo sopa e nunca ter experimentado a caridade. Exatamente. Então, são coisas que a gente precisa começar a observar, né? Para não cair na mesma situação que o nosso querido irmão Jacó, né? Que até trouxe a história dele justamente para a gente que a gente faça a reflexão. Observar isso, né? Vamos cantar? Pode ser essa daí? Opa! Foi essa que você tinha falado aquela hora, né? Essa música é lá do pessoal, já que falou de Eurípides Barçanufo, né? Lá do pessoal do Sacramento. Essa música, pessoal, se vocês observarem, a letra dela é uma música de evangelização de espíritos, né? Da equipe de Eurípides, né? Ali materializado em Sacramento, para esses trabalhadores compromissados, né? Com esse espírito. E se a gente observar a letra dessa música, é um roteiro da nossa reencarnação, né? Ela é como se nós estivéssemos escrevendo, né, um roteiro do significado útil da nossa existência aqui. E que nos dá muita esperança. É muito interessante essa música. Muito bem escolhida, né? Assim que lembrou dessa música aqui pra gente. E a gente pode fazer esse momento aqui como se fosse um momento de meditação, de reflexão. Porque o que realmente, como o Nelsinho disse, essa música aqui é um pedido nosso de forças para Jesus nos recolocar no caminho e nos dar força, né, para sustentar esse amor, esse local divino que vive em nós, para a gente conseguir ter acesso a ele. Senhor, fortaleça-me com seu amor, que suas lições sejam compreendidas, vivenciadas pelo meu ser. Quero luz para iluminar meu caminho, quero paz para sentir o irmão. Ajude-me, Senhor, a vencer tantas lutas que no passado foram geradas por minhas ilusões. Senhor, fortaleça-me com seu amor, dai-me coragem para iluminar meu presente
a força do Evangelho. Ó Mestre, quantas dissensões, tristezas sem fim moram em mim. Quero hoje acertar, corrigir o ontem, estruturar o futuro. Ensina-me a ver, educar para modificar. Quero luz para clarear a estrada a percorrer. Ajude-me, Senhor, a expandir o amor, a fazer novas escolhas, a desempenhar o que planejei. Senhor, que seu reino de luz, reino de paz, reino de Deus seja por mim compreendido. Quero, Senhor, crescer, crescer. Quero, ó Mestre, sentir a força do seu amor, do seu amparo, do seu amparo, amparo, amparo. Quero ser feliz, feliz, feliz. Quero ser livre, 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 para sentir e amar. Quero ser feliz, feliz, feliz. Quero ser livre, 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 para sentir e amar. Quero ser feliz, feliz, feliz. Quero ser livre, 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 para sentir e amar. Bastante gente com a gente, hein? Muito bom aí, né? Facebook, o Instagram aí. Certo. O Eurípides está comentando aqui, ó. Temos que fazer construções em nós mesmos. O outro é um instrumento dado por misericórdia de Deus. É isso aí. A gente estava até conversando antes aqui. Quer falar? Não. A gente estava até conversando antes aqui, né, que o objetivo nosso principal é todos nós chegarmos à comunhão com Deus, né? E nós temos aí os instrumentos, os caminhos, como bem disse o Eurípides ali, né? O próximo é como se fosse um atalho para chegar a esse local que todos nós almejamos, né? E já que a gente está falando do próximo, né, Nelson, você até comentou sobre essa necessidade de medir se eu estou me desenvolvendo, né? Se eu estou mesmo no caminho desse homem de bem, no relacionamento com o próximo, né? Porque é ele que vai mostrar o que eu ainda tenho a construir, quais são os caracteres do homem de bem que eu ainda não preenchi, né? E é muito importante a gente trazer isso para a gente conversar aqui, para a nossa conversa, porque principalmente num momento desse, né? Que a nossa vida tem sido basicamente relacionar com o próximo, ainda mais dentro dos nossos lares, né? Exatamente. E a evangelização tem uma frase assim, que nós construímos os sentimentos nos relacionando e vamos modificar os sentimentos nos relacionando, né?
Então, é nesses momentos em que nós estamos com o outro, esse é o único caminho, né? Porque sem nós estarmos com outros espíritos que trazem dificuldades, e quando nós percebemos a dificuldade no outro, a gente tem que fazer uma profunda reflexão se essa dificuldade não está em nós e a gente estamos vendo essa dificuldade nossa no outro. Porque o primeiro movimento nosso é a gente nos colocarmos como vítima e o outro ser o responsável pela nossa infelicidade. E quando o processo é outro, nós observarmos o que aquele relacionamento desperta em mim que eu preciso modificar. E até a Carol, a gente estava conversando, né, como fazer esse processo. Uma das, até que pode ser feita durante as lives, né, também dos métodos da evangelização é colocar o que nós estamos sentindo no papel, escrever mesmo, né? Isso é até uma metodologia que a gente usa na oficina de teatro muito, porque quando nós escrevemos, nós organizamos o nosso pensamento. Então, mesmo durante a live, nas músicas, né, que as pessoas possam escrever sobre si, o que estão sentindo, o que estão pensando, porque a gente organiza, porque às vezes só no nosso pensamento as coisas se perdem. Quando nós colocamos no papel, nós organizamos isso. Então, é um método muito importante a gente se perceber. O que você está falando é muito importante e é difícil da gente compreender que você precisa ter uma estratégia para fazer a reforma íntima, né? Porque a gente observando esse mundo que a gente tem aí, nós aprendemos a construir prédio, aprendemos a mexer com tecnologia, a construir computadores né? A gente nem imagina o que já tem aí hoje sendo desenvolvido. Tudo isso, todo esse tipo de equipamento, de material, de instrumento, precisou de estruturação, precisou de administração, precisou de organização. Então, assim como a mente você vai reformar, humana, né? assim como a mente humana. Você vai reformar uma casa sem fazer as contas? Você vai construir a sua casa sem ter noção de onde que vai ser um quarto, onde que é, né? Então é preciso esse planejamento. E a gente tem muita dificuldade com isso, eu principalmente tenho muita dificuldade com isso, de pôr o meu eu no papel, de pôr o meu eu na minha tela mental para eu visualizar, perceber o que eu estou sentindo, por que eu fiz aquilo com determinada pessoa. Porque se eu não reconheço, se eu não faço esse planejamento disciplinado, hoje eu faço aquilo com a pessoa, amanhã eu faço de novo, e depois de novo, e de novo, 5, 6 mil anos fazendo, sem perceber. Exatamente. E a gente vivia num momento, né, pessoal, que a gente até... muitos diagnósticos foram feitos, né, em muitos companheiros nossos da síndrome do pensamento acelerado. A gente não consegue voltar para a intimidade, fazer uma introspecção. E a quarentena trouxe o que para a gente? Para a gente parar, né? Então nós vimos as crises de ansiedade, cada vez mais pessoas utilizando de medicamentos até para ter um sono mais tranquilo, né? E pessoas que não, nós, como você falou, nós estamos, né, com muitos estímulos, a tecnologia, o WhatsApp, Instagram, a gente abre o Instagram hoje, um WhatsApp, a gente lê em 1 minuto 10 informações, de repente nem se lembra do que leu há pouco tempo, porque o nosso pensamento ele fica pulando, né, de galho em galho, vamos dizer assim. E isso é uma necessidade que Leon Denis, no Problema do Ser e Destino da Dor, já trazia, quando ele falava que naquela época jornais, a gente ficava lendo muitos jornais, mas não pegava uma boa obra e fazia uma introspecção. Sim. Então agora o meio tecnológico que vem nos auxiliar, que proporciona uma live no momento dessa, né, que é um benefício assim, extraordinário, né, para todos nós, também traz o aspecto nós sabermos administrar isso, né, com essa estratégia, para a gente parar e poder voltar na nossa intimidade. Por isso que Eurípides fala, a reflexão é um dos recursos da metodologia da evangelização de espíritos, que é um método. Como eu faço isso comigo? Né? Tem que ter estratégia, né? Exatamente. A gente vê o Chico, por exemplo, o pessoal fala para ele, não, Chico, mas você é muito humilde, né, nos vídeos. Não, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta e tal. É estratégia, né? O Haroldo comenta sobre isso. É a estratégia que a gente, muitas vezes, está na hora da gente perceber que é preciso utilizá-las. Exatamente. É preciso compreender que, às vezes, eu preciso colocar no caderninho, como você falou, né? Coloca um sentimento que eu tive
que predominou o meu dia? Né? Quais pensamentos predominaram o meu dia? E a gente não precisa ter vergonha, né? Todos nós estamos nos educando, construindo, né? E mais vale, como diz Jesus, né? A conversão de um injusto do que 1000 justos lá no céu. Né? Então, Deus valoriza quando a gente está nesse esforço, né? E nos dá força. Exatamente. O pessoal tá só aí comentando no Facebook. Muito bom, né, pessoal? A gente... Bastante gente hoje. O que você quer falar? 50ª live, meu pai. Ia falar? Isso que o Nelson falou, de colocar no papel, eu também tenho muita dificuldade de colocar o meu eu no papel, né? Mas é interessante porque a gente pode estar aproveitando, né, o pessoal em casa, pode estar aproveitando as lives que estão assistindo, não só a nossa, né? Mas para realmente parar aquele momento, pegar um papel, um lápis e começar a escrever. Às vezes na primeira não vai sair nada, mas com esse exercício você às vezes consegue colocar coisas ali que você nem imagina. Então aproveitar esse momento, sempre estar aproveitando o momento das lives, né, em alguns outros momentos, mas eu falo das lives porque para a gente parar realmente, né? Para em casa, dedica-se a 1 hora aí para realmente você. Né? Ouvindo as músicas, pensando em alguma coisa, ouvindo uma fala, uma frase de Chico, de Emmanuel e se ligando e vai ter com certeza ajuda espiritual para isso, né? Porque o ambiente está formado, né? E a gente está falando aqui do homem de bem, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente já passou para o pessoal aqui pesquisar, ler, que é muito importante para cada um de nós, né? E essa questão do homem de bem, assim como todo o Evangelho, né? Mas fica mais explícito no homem de bem para a gente ter uma referência, Sim. comparar, né? Eu estou tendo pensamentos de um homem de bem, eu estou tendo atitudes, porque se eu tive hoje 10 pensamentos que não condizem com os pensamentos de um homem de bem, eu posso amanhã ter 9 pensamentos. E no dia seguinte 8, e no outro 7, né? Ao mesmo tempo utilizando as virtudes que eu já trago, os talentos que eu já trago, as possibilidades que eu já tenho de crescer. E uma coisa muito importante que o Nelson falou, que muitas vezes esse templo divino que está dentro de a gente, esse contato que nós temos com Deus, a centelha divina, está cheio de teia de aranha. Está empoeirado, enferrujado. Então talvez é hora, né? A pandemia está fazendo isso com a gente. Olhar para dentro. Olhar para dentro. Exatamente. Quem é você? Exatamente. Como está o seu relacionamento com o nosso Pai, né? Muito importante. Vamos cantar aquela música que depois eu vou pedir para você finalizar com outra. Ah, ser? é? A Carol teve ideia aqui. Vamos acompanhar. Então quando a gente comentou de trazer sobre esse assunto, né? Veio na cabeça aqui uma música para a gente cantar. A gente acabou tirando hoje, né, Carol? Então vocês perdoem aí se tiver qualquer errinho. A música Alegria de Viver, que é lá do pessoal de Sacramento também. A gente é fã número 1 das músicas de lá, né? E essa música, ela, principalmente em algumas frases aqui, né, ela destaca essa necessidade da gente acordar, da gente despertar, ouvir o chamado. É o momento de ouvir o chamado. Então é uma música, acredito que é até muito utilizada na evangelização infantil, né? Essa música, acredito que é uma das primeiras da evangelização. Eu me lembro que em 95, mais ou menos, quando a gente conheceu a evangelização de espíritos, nós ouvimos as crianças cantarem essas músicas. Que legal. Tinha uma menina que cantava ela e depois entrava as crianças, né? Não me recordo o nome ela dela. na cidade espírita de Garapava, em 85. Muito provável é uma das primeiras aí, né? Vamos lá. Eu tô tentando lembrar o tom aqui que a gente fez. Mas já lembrei. Então vamos fazer esse exercício mental aí, que com certeza essa música ela foi elaborada, né, imaginando esse coral de crianças, né, cantando e emanando essas vibrações para todos nós, e tem poder de atingir o planeta inteiro. No céu a olhar, No céu a olhar, vejo estrelas cintilar,
percebo o calor, percebo o calor, era nova, era de trabalho renovador, era de trabalho renovador, era de dor, esperanças a florir, esperanças a florir. no céu vejo luz, No céu vejo luz, e o amor de Jesus, e o amor de Jesus. todos conclamar, vamos trabalhar e auxiliar. Era nova, nova era nova, nova era nova, nova era do Espírito, nova compreensão, novo compromisso, nova tarefa de amor. Era do Espírito, nova compreensão, novo compromisso, nova tarefa de amor. É Jesus nos conclamando, despertai para o trabalho, construir nos corações a luz da renovação. Espíritas, acordai e de a luta do trabalho deconstruir o pensamento. Lembrai sempre, sois espíritos eternos e imortais. Jesus nos pede trabalho. O momento é de união. Vamos nos unir e caminhar. É o momento de nossa evangelização. Vamos nos unir e caminhar. É o momento de nossa evangelização. Vibre o amor, sinta a alegria, cultive a esperança, trabalhando e progredindo. Vibre o amor, sinta a alegria, cultive a esperança, trabalhando e progredindo. Era nova, nova, era nova, nova, Então, pessoal, tem muita gente comentando, né? Muita gente que foi envolvido, né, pelas palavras, pelas músicas, e a gente não deu tempo hoje de falar, de cumprimentar todo mundo, mas assim, que gostoso que é, né? O Rodolfo está falando aí que voltou realmente no tempo, está agradecendo muito pela lembrança. Que legal, Rodolfo. A gente se emociona, né, Rodolfo, de ouvir, porque os nossos encontros
lá na cidade de Sacramento, lá no Colégio Allan Kardec, foram momentos que marcaram realmente as nossas existências, né, e que vão ficar pela eternidade na nossa memória. Então a gente só tem a agradecer todo esse legado que vocês deixaram aí pelo trabalho, né, realizado por vocês. A gente aqui, principalmente nós do interior do estado de São Paulo, espíritas, né, temos muito a agradecer a Sacramento, a Eurípides Barçanufo. O Lucas Berzotti está aí também, legal. O Instagram vai finalizar aí a qualquer momento. O Instagram está encerrando, viu, pessoal? Muito obrigado aí. Se vocês quiserem também pular lá para o Facebook, migrar para o Facebook. Nós já vamos fazer a prece aqui. Que a gente já vai fazer o encerramento. Final. Alguém lembrou de falar alguma coisa? Tá aí. Isso aí, tá. Tudo O falado. horário de quarta, normal, às 8? Horário de quarta-feira normal, às 20 horas, né? Só no sábado a gente vai ter que fazer 1 hora para frente. Então, no sábado a gente costuma fazer às 18 horas. Excepcionalmente, no próximo sábado, a gente vai avisando, né? Será às 19 horas, tá? Por conta de um encontro de evangelização que a gente vai ter, não vai ser possível fazer no horário comum. Mas a gente vai avisando aí. Nelson, tem mais algum acréscimo? Só parabenizar, né? 50ª live, o esforço aí do pessoal que está aqui, de vocês. Os bastidores, todo mundo aí. Que a intenção é levar mesmo, né? Essa mensagem de Jesus, né? Para todos os lares, para que a gente possa se alimentar dessas vibrações. Então, que esse trabalho possa continuar ainda, né? Sem tempo para acabar. Sem termo. E a gente lembrar do nosso companheiro Alexandre aí, deu a ideia como se quem não quisesse nada e acabou, chegamos aí na 50ª live. É que a matéria fala, a ideia não é da agenda de Jesus, né? É de Jesus, é isso aí. Você ouvir mais suas inspirações aí, ó, que foi muito bom, né? Muita gente aí comentando, e é esse momento, como o Nelson falou, né? Pra gente tirar e doar para nós mesmos. Esse momento da live aqui, da gente fazer uma reflexão, fazer uma meditação concentrado no que está sendo falado aqui, no que está sendo cantado, né? Tudo isso é muito importante, não só para nós, mas para o ambiente do nosso lar, para o ambiente do nosso país, para o ambiente do nosso planeta, que está muito conturbado e muito necessitado de bons pensamentos e boas vibrações. O Instagram vai encerrar em 20 segundos ali. Muito obrigado, pessoal. Quem quiser, vai lá para o Facebook que a gente vai cantar mais uma música para encerrar. Essa aqui você pediu? É misturado, tá? Ah, é misturado. Então, o pedido agora aqui é da Carolzinha. Nós vamos cantar como uma prece final a música Ave Maria. E eu acho que não tem música melhor para a gente fazer nesse momento, né? De realmente agradecer a Maria, que proporcionou a vinda do nosso Mestre ao nosso planeta Terra. Então, bendita sois entre as mulheres, né? Maria, Mãe de Jesus. Vamos elevar o pensamento, então, até as pessoas que estão passando necessidades, como já é do nosso conhecimento, né? Que veio através dos Espíritos. Maria é responsável pelos suicidas. Então, principalmente num momento conturbado como esse, é preciso que a gente doe o nosso tempo para mentalizar pessoas que podem estar passando por dificuldades muito maiores que as nossas. Então a gente vai aproveitar esse momento para a vovó que ama essa música. Maria, sois
cheia de graça, da graça vinda de Deus, nosso Pai. Vinde a nós o vosso reinado de amor e de paz. Sois bendita entre as mulheres, bendito é o fruto que veio de vós. Nos deste aquele que é a verdade, o caminho, a vida, a esperança e a fé. Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Ave Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Muito bom, pessoal. Uma boa noite a todos e que essa vibração se estenda por toda a noite em seus lares. E até quarta-feira às 20 horas. Lembrando aí, né, para o pessoal que escreveu no caderninho de preces, permanecer um tempo agora tentando manter, né, esse pensamento, essa vibração, para que a gente possa auxiliar o atendimento através da espiritualidade a essas pessoas que foram colocados os nomes aí nos caderninhos. A gente agradece a presença do Nelsinho aí que veio hoje aí trazer muitas boas informações, né, para a gente e nos trouxe a grandeza da sua presença aqui, Nelson, que é muito gostoso ouvir você falar, é muito bom o jeito que você fala, que parece que abastece a gente. A cadeira dele vai estar esperando toda semana. Eu que agradeço, a gente está entre amigos, né? Tanto aqui quanto aí nos assistindo. Então, um grande abraço para todo mundo. Que a gente possa à noite se encontrar no mundo espiritual e continuar esse momento gostoso, né? Então, obrigado mesmo. Valeu, pessoal. Boa noite, pessoal, e até quarta-feira. Quarta-feira às 20 horas.